Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito a sua vida e de toda a sua família também. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Convido você a estar entre nós. Vamos ficar bem felizes. Bom, olha o que diz aqui. Uma palavra séria que nós devemos pensar. Muito séria. Se você perdeu o programa de ontem, busque ir assistir. O de ontem com hoje, creio que vai ajudar bastante a abrir o seu entendimento. Ezequiel 34, 1 a 4. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, ai, ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Ainda na linguagem de hoje diz: vocês, autoridades, são os pastores de Israel, ai de vocês, pois cuidam de vocês mesmos, mas nunca tomam conta do rebanho. Vocês bebem o leite das ovelhas, usam a sua lã para fazer roupas, matam e comem as ovelhas mais bem tratadas, porém não cuidam do rebanho. Mas também fala da ovelha. 34:17. Quanto a você, meu rebanho, assim diz o soberano Senhor, julgarei entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Não basta que comam em boa pastagem? Não basta que comam em boa pastagem? Deverão vocês também pisotear o restante da pastagem? Não basta que bebam água límpida? Deverão vocês também enlamear o restante com os pés? Aqui, ainda na linguagem de hoje, diz: eu, o Senhor, digo o seguinte a vocês, o meu rebanho, eu vou julgar cada um de vocês, vou separar os bons dos maus, as ovelhas dos bodes. Será que vocês não ficam satisfeitos com o melhor pasto? Por que precisam pisar o resto do capim? Vocês bebem água limpa e sujam os pés, com os pés a água que não bebem? Na Amplificada Atualizada, no 17, diz assim: e quanto a vós, minhas ovelhas, assim diz o Senhor, eis que eu julgarei entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes, entre justos e injustos. Entre justos e injustos. Muito séria esta palavra. Primeiro, o Senhor fala com os líderes. Ai das autoridades, dos líderes, daqueles que estão à frente de ministérios, de igrejas, e isso me inclui. Ai daqueles que foram colocados ou que se colocaram, porque alguns não foram colocados por Deus, eles mesmos foram lá e se colocaram para estarem à frente de um povo. Mas não cuida desse povo, não leva esse povo a Deus, não ensina esse povo a conhecer a Deus. Manipula, customiza, adapta, tudo para manter aquela pessoa lá. Nesse desespero por público, as bizarrices vão aumentando.
as distorções, as adaptações, as invenções de homens. E o povo? O povo está morrendo de inanição. Um grande número está anêmico espiritualmente. Muita gente anêmica espiritualmente, desnutrida espiritualmente. Não conhece a Deus, não conhece a palavra. Alguns até conhecem a letra, mas não tem espírito. Outros nem isso. Um grande número de pessoas conhecem muitas coisas, mas não conhecem a Deus. Muitas. Porque muitas vezes, buscando apenas o interesse próprio, pessoal, adaptações são feitas, customizações, trabalhando a indústria do sofrimento, explorando a indústria do sofrimento, que uma pessoa, quando está sofrendo, quando uma pessoa está em desespero, dependendo do nível de desespero dela, ela se dispõe a muitas coisas. Só que quem faz uso disso, usando de intenções e motivações erradas, vão ter que arcar com consequências seríssimas. Porque ai daquele que apacenta para si mesmo, que tudo que faz é trazer para si mesmo, para interesse pessoal. Ai desses. Essa palavra não é da Cleo. Essa palavra é de Deus. Mas não adianta ninguém torcer o nariz. Porque eu me incluo, eu estou dentro dela. Ai de mim. Se eu não colocar a palavra dentro das pessoas como ela é. Se eu não levar as pessoas para Deus. E só visar trazer para mim, com interesse pessoal, intenções e motivações, é que pesam para Deus. Quando você se torna um líder, Deus não está preocupado com o que você está fazendo, mas por que você está fazendo. Por que está fazendo? Algumas pessoas não têm limite e vão fantasiando, e criando, e customizando, e adaptando loucamente. Tudo para ter controle sobre pessoas. E quem mais sofre com esse tipo de ação de pessoas sem escrúpulos, sem temor? Aquelas pessoas que podemos chamar de analfabetos funcionais. Ele sabe escrever o nome dele, mas ele não consegue montar um raciocínio. Ele não consegue nem expor uma ideia no papel. Ele não consegue pensar como ele deveria pensar. O que o líder deveria fazer? Ter a sensibilidade do Espírito Santo, o amor e o temor para lidar com aquela alma, que ele já sabe que é uma pessoa que está sofrendo, é uma pessoa simples, que facilmente pode ser conduzida para o abismo e conduzi-la a Deus, a conhecer a Deus, ensiná-la. Mas nessas horas é mais fácil ter um controle sobre essas pessoas, porque muitas pessoas mais visam, está visando mais, infelizmente. São 3 espíritos que a Bíblia ainda fala. O de Caim, o de Balaão e o de Corá. Então tem muita gente que a inveja é inveja. A pessoa faz a obra por rivalidade, por inveja. Tem aquelas que fazem como Balaão. Balaão fazia a obra, o espírito dominava a vida dele, era um espírito mercenário. Ele não estava nem aí com o povo de Israel. Nem aí. Tanto é que Balaão, quando não pôde amaldiçoar o povo, porque Deus não deixou, que Balaque pagou caro para ele, o rei de Moabe, para ele amaldiçoar Israel,
quando ele viu que ele não podia, ele deu ideias para Balaque. Ele disse assim para o Balaque: bom, amaldiçoar eu não posso, mas eu posso te dar uma ideia. Manda mulheres, né, mulheres sem caráter, sem temor, que não têm honestidade nenhuma, solta no acampamento de Israel. Que dessa maneira você vai corrompê-los. E realmente, os homens de Israel se corromperam com aquelas mulheres e começaram a adorar Baal-Peor, que é o deus da imoralidade. E eles começaram a adorar. E quem foi que deu essa ideia para Balaque? Quem foi? Balaão, o profeta, que só visava lucro. Ele não estava nem aí com o bem-estar do povo de Israel. Se iam ser destruídos espiritualmente ou não. Ele só visava lucro. Então, quando você só visa lucro, você não tem escrúpulo. Você não tem escrúpulo. E aí a coisa pode ir longe. E o espírito de Corá, que é o espírito de rebelião, né? Muitas pessoas, na verdade, ele faz a obra exatamente à base de rebelião. Há dentro dele uma divisão e ele quer competir com alguém que, na verdade, cai em rivalidade também. Rivalidade. Muitas pessoas são completamente dominadas por isso. Ela só faz as coisas por rivalidade. Tem os que fazem por inveja, outros apenas por lucro e outros por rebelião. Os três espíritos. E o espírito de Caim, o espírito de Balaão, o espírito de Corá está por aí. Dominando pessoas. Daí, aí um líder, se ele não tiver o temor de Deus, o que ele faz? Ele vai pegando aquele monte, pega o sofrimento da pessoa e aí, não importa, vai criando mais doutrinas e doutrinas que, sem nenhuma base bíblica, ou pega um versículo isolado e transforma aquilo numa lei. E vai dando idolatrias e vai fazendo, tornando o povo um povo idólatra, porque cada brinde que é entregue, brindes e brindes e brindes, supostamente com poder para mudar a vida daquela pessoa, funciona como idolatria. E a Bíblia condena a idolatria. E isso vai sendo. Aí, a manipulação de todas as maneiras. A pessoa aprende a lidar, dependendo do nível de pessoa que ela está lidando, ela não precisa de muita psicologia. Basta um pouco de observação, ela pode manipular uma situação. Ela fala uma coisa, dependendo do nível de sofrimento daquela pessoa, naquele momento ela enxerga qualquer coisa. E uma pessoa sem escrúpulo pode usar desse analfabetismo funcional, desse desespero. Só que Deus está falando. Ai. E, lamentavelmente, muita gente trabalha mais com truques do que com o sobrenatural. Porque é impossível o sobrenatural mesmo acontecer por intermédio dele, porque o Espírito de Deus não está nele. Então, truques. Naturalmente, qualquer um de nós que formos a um show de um grande mágico, nós vamos ficar assim, de boca aberta, porque nós vamos, meu Deus, como ele consegue fazer isso? E, na verdade, tem um truque ali. Não tem nada de sobrenatural, é truque, é mágica. É mágica. E algumas pessoas, para ludibriar, porque não tem temor nenhum, elas usam métodos e tudo que faz é por interesse pessoal. Só estão em busca de poder, de fama, de status. Muitas dessas pessoas inescrupulosas exploram as pessoas ao máximo. Elas estão numa condição, muitas dessas pessoas já estão numa condição decadente, às vezes miserável, e esses não se importam em explorar ao máximo. Exploram mesmo. Mas a Bíblia está dizendo, ai desse tipo de gente. Não fique nas minhas palavras, leia.
Leia aqui o Ezequiel 34. Ai desses pastores. Ai desses que exploram, que apacentam para si mesmos. Mas a Bíblia também fala das ovelhas. Porque existe esse tipo de gente, porque tem público também. E muitas ovelhas, e talvez você é uma delas, que reclama minha vida, porque eu fui lá, vim cá. Mas toda vez que você recebe uma direção vinda de Deus, você que talvez é viciado em truques, em brindes, em saber do futuro, você é viciado. Você não vive sem correr atrás de uma visão, uma suposta revelação, e uma palavra, e isso e aquilo, e você corre só atrás disso. Naturalmente você vai quebrar a cara. Porque você talvez só busca a Deus para resolver os seus problemas. Você só busca a Deus quando tem um problema. E aí você acaba caindo nas mãos de lobos, devoradores, de gente que Jesus falou que é lobo vestido de ovelha. Então você precisa prestar atenção. Porque talvez não é falta de Deus te dar um bom pasto e uma água limpa, mas você pisa. Não é falta de Deus te dar. Palavra séria, alimento, Deus tem te dado. Mas pergunta se é isso que você quer. Você continua viciado em mais um brinde, em mais um truque, que supostamente é o sobrenatural, que não muda nada a sua vida, porque talvez você já viu tantas coisas que seriam acontecimentos sobrenaturais e a sua vida não saiu do lugar. Vitória que é bom nada. Andar em vitória você não anda. Ah, bispo, porque eu tive um livramento. Deus é um Deus amoroso, Ele pode até ter te dado um livramento aqui e acolá, mas você não tem uma vida vitoriosa, talvez. Porque se você vive atrás dessas coisas, sua vida não é vitoriosa. E você pode achar que conhece a Deus, mas não conhece a Deus. Você confunde eloquência com unção, que são duas coisas diferentes. Você precisa ter discernimento vindo do Espírito Santo para saber distinguir o que é eloquência, barulho de unção. Você confunde poder de Deus com histerias, com coisas desorganizadas. Quando alguém te leva a pensar, aquilo é frio. Porque você está acostumado só a movimentos, é só isso, movimento. E isso tem mudado a sua vida em quê? Em quê? Em que sua vida tem mudado? Eu não sei. Você que tem que dizer. Eu não sei, talvez você já viu tantas coisas. Muitas coisas. Mas vitória na sua vida você não tem. Você não tem. Mas é o que o Senhor está falando aqui. Não basta eu te dar um bom pasto? E quanto a vós, minhas ovelhas, assim diz o Senhor, eu julgarei entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes, entre justos e injustos. E o que eu li aqui? Eu vou julgar no 18. Será que vocês não ficam satisfeitos com o melhor pasto? Vocês bebem a água limpa e não é o bastante? Quantas vezes Deus te dá o melhor pasto, te dá água limpa, mas não é o bastante para você? Você está sempre em busca, você não quer o melhor pasto, não quer água limpa, você está sempre correndo atrás de alguma coisa. Você sabe por que Israel pendia para os deuses cananeus e cometiam idolatria? Porque os deuses cananeus não cobravam mudança interna. Não cobravam mudança de caráter, não exigiam isso. Muito pelo contrário. Como o Baal Peor, havia até os prostitutos e prostitutas no templo. Nada era cobrado. Era exigido. A não ser os filhos, né? Eles exigiam os filhos, que talvez tenha sido a sua vida. Te levar a conhecer a Deus, nada. A ter um encontro com Deus, nada. A mudança de caráter, nada. Mas as exigências têm sido muito grandes.
Mas não são exigências de mudança de caráter. São outras exigências. Talvez você pague muito caro por um brinde que supostamente teria um poder de mudar a sua vida. Você paga caro pela cura, por essa cura que você tanto precisa, por essa mudança, e lá vai, paga caro. Quando, na verdade, Jesus já levou tudo na cruz do Calvário, você não tem que pagar nada por isso. O que você deve fazer é dizimar, ofertar, fazer suas ofertas, ofertas ao Senhor, de fé, isso você deve fazer, porque isso é bíblico, são leis espirituais. Mas talvez você paga caro por tantas coisas, né? Tantas coisas precisam que para você obter, você precisa pagar caro. Mas quando Deus lhe apresenta um bom pasto onde você vai se fartar, uma água limpa, não é o bastante para você. E aí você, eu estou decepcionado. Está decepcionado? Por que você não amadurece e vai buscar e se firmar num bom pasto, onde te oferece comida boa, comida de verdade e água limpa? O pão e a água, que é a palavra de Deus e o Espírito da verdade. Talvez você está cansado de ver e de saber. Você já viu com seus olhos que falta o Espírito da verdade, mas você insiste. Então não reclame. Não reclame. Não reclama. Porque todo mundo pode fazer escolhas. Todo mundo pode, mas talvez você escolheu outra coisa daquilo que Deus tem para você. Ele escolheu, ele vai julgar entre uma ovelha e outra. E talvez você é aquela ovelha que, mesmo tendo a oportunidade de ter um bom pasto e uma água limpa, continua fazendo escolhas diferentes disso. E depois reclama. Mas você tem estado em lugares onde você tem ido, porque você não busca algo diferente. Você, se o Senhor falou com pastores que estavam apacentando para si mesmos, eles estavam apacentando alguém. E tinha gente lá. Tem gente inocente? Tem, mas tem gente consciente também. Se você é inocente, Deus está abrindo seus olhos. Se você é um consciente, então não reclama. Porque você não é diferente. Se você consente com erro, você não é diferente daquele que está errando. Porque tem o pecado da omissão, da comissão e da omissão. E talvez você é aquele que decidiu ser o omisso, passivo, inerte da história, que poderia tomar uma decisão, mas não toma. Preste muita atenção. Se você é o pastor que apacenta para si mesmo, ai de ti. E pode acreditar. Deus vem falando seriamente, as coisas não vão ficar como elas estão, viu? E se você é a ovelha que, apesar de Deus lutar para te dar um bom pasto, uma água limpa, você ainda prefere aquilo que é contrário ao que Deus está te dando, então isso é responsabilidade sua, você não deve reclamar. Seriedade é o que Deus está cobrando. Não uma fé fingida. Não manipulação. Não. Seriedade. A palavra sendo ensinada de verdade. De verdade. A palavra é a verdade, ela deve ser ensinada. As pessoas precisam conhecer a Deus, e ninguém vai conhecer a Deus se não for por intermédio da palavra. Somente a palavra nos limpa. E você que está aí, você só precisa da palavra. Se você dobrar os seus joelhos agora, e no cantinho da sua casa, da sua sala, da sua cama, na beiradinha da sua cama, com a sua Bíblia aberta, e falar com Deus com seriedade, Deus vai te responder. Deus vai falar com você. Está na hora de você começar a crescer, rasgar seu coração e se render ao Senhor. E deixar Ele assumir o controle da sua vida. Parar de correr para lá e para cá. E se prostrar diante de Deus e pedir, se revela a mim, Senhor. E Ele vai se revelar.
Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. You're gonna make it. You're gonna make it. And the night can only last. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida através da Palavra de Deus a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. You're gonna make it. The night can only last for so long. Whatever you're facing, if your heart is breaking. Momento da oração. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro para que esta palavra mude radicalmente a vida de cada pessoa. Que o espírito de temor chegue até cada um que está comigo agora e que vidas sejam transformadas. Abençoa todos que oram comigo e enviaram pedidos para oração. Consagro tudo que foi colocado para receber oração. Peço vitórias para o teu povo. Abençoa os nossos amigos e companheiros semeadores e peço abundância na vida dessas pessoas fiéis que têm abençoado a sua obra. E peço que o Senhor levante mais semeadores, porque quem planta, colhe. E se essa pessoa plantar no programa Mudança de Vida hoje, com certeza o Senhor irá abençoá-la, porque essa é uma boa terra. Obrigada, meu Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico, onde vou estar amanhã às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus, e convido você a estar entre nós. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.